boa noite. Boa noite. A Câmara pede que o Supremo Tribunal Federal anule as buscas policiais feitas nos gabinetes dos deputados Rejane Dias e Paulinho da Força. Para a Câmara, as buscas não poderiam ter sido autorizadas por juízes de primeira instância, porque os parlamentares têm foro privilegiado. E você vai ver também. Metroviários cancelam greve, mas atrasam a abertura de estações em São Paulo. A população enfrentou filas e aglomerações. A Assembleia Legislativa do Rio vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que paralisou o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Mais uma vacina contra o novo coronavírus entra na fase final de testes. O imunizante é desenvolvido por um laboratório americano e uma empresa alemã. Mega operação policial em 11 estados prende mais de 100 suspeitos de fazer parte da facção criminosa PCC. Um jovem morreu atingido por uma bala perdida na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Moradores da região sofrem com os confrontos entre traficantes e milicianos que disputam a área. Mais uma noite de tensão. Balas cruzavam o céu da Praça Seca, zona oeste do Rio. O intenso tiroteio foi gravado por moradores. Nas redes sociais, o relato do medo. Em uma publicação, uma mulher escreveu: tiros, bombas, pânico até dentro de casa. Esta outra moradora publicou: estamos todos presos na Praça Seca, não consigo chegar em casa. A polícia militar foi acionada. Ó a tropa chegando. No confronto, 2 pessoas foram baleadas. Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, voltava para casa quando foi atingido e perdeu a direção do carro. O estudante de direito foi levado para um hospital da região, mas não resistiu. Meu irmão, Caio, ia casar no dia 5 de setembro. Ele no dia de hoje, era para ele estar tirando foto para o book de casamento dele. Uma senhora de 80 anos que não teve o nome divulgado também foi ferida. Ela mora neste prédio que fica a cerca de 2 quilômetros da comunidade. A idosa levou um tiro de fuzil na perna e está internada em um hospital particular, que não informou o estado de saúde da paciente. De acordo com a polícia, o intenso tiroteio começou por conta de uma disputa de território entre traficantes e milicianos. A PM cercou as principais vias da região e hoje intensificou a segurança com o apoio de 2 helicópteros blindados. O atual contexto ainda nos impõe algumas restrições por uma decisão do STF, que nos limita de operar de maneira contínua, diariamente, em comunidades conflagradas. Então, diante desse cenário, a Polícia Militar busca novas estratégias de reforço do policiamento e ações dentro do critério da excepcionalidade. Essa é a segunda vez este mês que criminosos rivais tentam invadir comunidades da Praça Seca. No dia 8, os moradores viveram mais uma noite de confrontos. Na ação, 3 suspeitos morreram. Eu só quero que isso pare, justamente para outros irmãos, outras famílias não estarem aqui falando com vocês, chorando. Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco prendeu uma quadrilha de sequestradores que agia no estado. Dos 8 mandados de prisão, 6 foram cumpridos. Um dos acusados morreu durante a investigação. O outro não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou em julho do ano passado, quando houve o sequestro do gerente de um banco na cidade de Carpina, na Zona da Mata, norte de Pernambuco. A quadrilha é suspeita de praticar sequestros e extorsão. Um dos presos é policial militar. O cativeiro do grupo ficava em um sítio na zona rural de Caruaru, no agreste do estado. O local pertence ao chefe da quadrilha. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 11 de busca e apreensão. A Operação Dubai contou com a participação de 90 policiais, entre civis e militares. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil cumpriu mais de 40 ordens judiciais contra um grupo envolvido com jogos de azar. Os criminosos são suspeitos de comandar o esquema no município há mais de 6 décadas. Os integrantes do grupo são investigados por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Empresas de fachada eram utilizadas para a aquisição de imóveis de luxo. Foram 13 transferências e pelo menos uma dessas teria ocorrido de maneira fraudulenta. No ano de 2015, somente na conta corrente do indivíduo que é apontado como líder do grupo, houve movimentação de R$2 milhões, sem origem declarada. Essa segunda fase da Operação Cruz de Malta concluiu que em um intervalo de um pouco mais de um ano, 8 membros da organização criminosa movimentaram R$8.500.000. 35 agentes das delegacias especiais do DEIC participaram da operação. A polícia executou 7 mandados de busca e apreensão, 25 medidas constritivas contra bens móveis e imóveis e 12 afastamentos de sigilos. Foram apreendidos R$40 mil em espécie em uma casa. A investigação observou que os apontados ostentavam um alto poder aquisitivo. Os mais variados bens de luxo comprados por eles não eram compatíveis com os rendimentos declarados. A Polícia Civil espera concluir o inquérito nos próximos dias, com o indiciamento dos investigados. Um jovem morreu em um acidente entre 2 motos aquáticas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os 2 veículos estavam próximos nas margens da represa quando se chocaram. Era 5 da tarde e muita gente que passeava pelo local tentou ajudar as vítimas. Olha lá, tá. O comerciante André Felipe, de 24 anos, conduzia uma das motos aquáticas e estava com um amigo na garupa. O outro veículo, com 2 mulheres, passou por cima deles. André foi atingido na cabeça e morreu na hora. O amigo dele quebrou a perna e foi levado ao hospital. O local do acidente foi isolado para a perícia. A polícia apurou que as condutoras da moto aquática não tinham habilitação e nem eram proprietárias do veículo. Segundo informações da Capitania dos Portos, a moto aquática era de um DJ que fazia uma festa em um resort próximo à represa Billings. O dono do veículo, o DJ Henrique Ferraz, foi com as amigas até a delegacia e todos prestaram depoimento. Uma delas foi presa e deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O pai de André condenou a atitude irresponsável que tirou a vida do jovem. O jet ski é de uma outra pessoa e essa outra pessoa deu o jet ski para as 2 moças que não é preparada nessa área para pilotar lá e aconteceu que elas cometeu esse acidente aí, tirando a vida do meu filho. Difícil demais. Numa mega operação em 11 estados, a polícia prendeu mais de 100 integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Foram cumpridos 216 mandados de busca e apreensão. A repórter Estela Freitas tem as informações. A Operação Flashback 2 foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público de Alagoas com o objetivo de desarticular um dos braços do PCC que atua no Mato Grosso do Sul. O grupo é suspeito de concentrar as ordens dos chamados tribunais do crime, que julgam e punem inimigos e até mesmo membros da própria facção dentro e fora dos presídios. Segundo a polícia, as investigações apontaram que houve um aumento no número de mulheres atuando como líderes da facção. No grupo, elas são chamadas de as damas do crime. Na ação de hoje, 40 delas foram alvos de mandados de prisão. A Operação Flashback já teve uma primeira fase em novembro do ano passado, quando prendeu 81 pessoas por envolvimento com o PCC. Estela Freitas, de São Paulo, para o Rede TV News. O início da manhã foi de caos no metrô de São Paulo. Mesmo com a suspensão da greve marcada para hoje, houve atraso na abertura das estações. Filas enormes, trabalhadores aglomerados. Foi assim o início da manhã de hoje nas estações de metrô das linhas Azul, Verde, Vermelho e Prata. O cancelamento da greve foi confirmado por volta da 1 da manhã, mas parte dos funcionários de plantão noturno não compareceu ao trabalho. Está tudo lotado, aglomeração enorme. Como na Luz, como tá mandando ATI. Tá lento, né? O trem eu vi que ele tá normal, mas tá bem cheio. O caos foi tão grande que a situação só foi normalizada por volta das 7h30, 1h30 após a abertura das estações. A motivação da greve foi após o anúncio do corte de 10% dos salários. Em nota, o sindicato da categoria informou que o governo do estado lançou uma nova proposta ontem à noite. Por isso, o cancelamento da paralisação.
Por causa do anúncio de greve, a Prefeitura manteve a suspensão do rodízio de veículos. A cobrança da Zona Azul também foi cancelada. Após alterar os critérios estabelecidos para as regiões avançarem na fase durante a flexibilização, o governo de São Paulo negou que as mudanças foram feitas para facilitar a abertura nas cidades do estado. Antes, para passar da fase amarela para a fase verde, as regiões definidas pelo Plano São Paulo podiam ter até 60% dos leitos de UTI ocupados. Agora, com a mudança, esse percentual pode ficar entre 70% e 75%. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, as regras aumentam a segurança e a estabilidade do Plano São Paulo. Isso garante segurança na passagem, evita rebotes, né, e também garante uma evolução mais tranquila, né, de uma fase mais restritiva para uma fase menos restritiva. O governo também anunciou que a partir de hoje, 111 respiradores serão distribuídos a todas as regiões do estado para reforçar o atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Desde o fim de março, o governo do estado de São Paulo quase triplicou o número de leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19. Segundo o governo, após a pandemia, toda essa quantidade criada será absorvida pelos hospitais para suprir a falta de leitos que existia. Antes da pandemia, São Paulo contava com 3.500 leitos de terapia intensiva. Atualmente, já são 8.100 leitos espalhados pelo estado. Eu queria saber, pós-Covid-19, como que vai ficar a administração desses leitos de UTI, que aumentaram em mais de 100%, e também qual que é o gasto que eles representam atualmente para o estado. Frente a toda uma questão demográfica, o número da população, o número de leitos que nós tínhamos por habitante, leitos em unidades de terapia intensiva, esses números eram muito abaixo daquilo necessário. Por mais que houvesse e tivesse havido implementação, essa foi uma necessidade real do Sistema Único de Saúde. Então, nós já vivenciávamos dificuldades para outras doenças independente do Covid. Seguramente, isso tem um custo, vai ter um gasto e seguramente nós teremos que acatar esse gerenciamento. O Instituto Butantan continua a fase de testes para a vacina contra a Covid-19. Nesta semana, o estado de São Paulo vai iniciar 4 centros de testagem para a vacina. Segundo o governo, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram para participar dos testes. Ao todo, 12 centros em São Paulo e em outras regiões do país irão aplicar a vacina em 9.000 voluntários. Profissionais que atuam no combate ao coronavírus na rede pública de Belo Horizonte fizeram hoje uma homenagem a um colega morto pela Covid-19. A categoria cobra a abertura do hospital de campanha para desafogar os atendimentos nos postos de saúde. Nas unidades de saúde de Belo Horizonte, o dia hoje começou assim, com oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E uma salva de palmas. A homenagem é para o técnico de enfermagem Jerônimo Batista Pires, de 53 anos, primeira vítima da Covid-19 entre os profissionais de saúde pública da capital mineira. A minha mãe mesmo sofreu de um infarto, veio para cá e ela teve uma parada e se não fosse o Jerônimo, a minha mãe não estaria viva hoje. Então é uma pessoa que merece todo o carinho da gente e o respeito. Jerônimo trabalhava na UPA Barreiro. A família acredita que o profissional de saúde tenha sido infectado no último plantão dele. 8 pacientes com suspeita de coronavírus estavam internados na unidade. Na sala de urgência mesmo, a gente tem um paciente que está com suspeita de Covid, um outro paciente que não tem suspeita de Covid. Para nós, trabalhadores da linha de frente, isso é muito complicado. A morte do técnico de enfermagem trouxe indignação aos colegas de trabalho. A categoria alega que as UPAs aqui de Belo Horizonte estão sobrecarregadas e que a situação poderia ser diferente caso o hospital de campanha já estivesse funcionando. A estrutura para atender exclusivamente casos de coronavírus está pronta há 3 meses. Mas até hoje não atendeu nenhum paciente. Hoje a gente está enfrentando uma superlotação de pacientes entubados. As salas vermelhas onde ficam os pacientes graves, todas estão além da sua capacidade. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, ainda não houve demanda para o hospital de campanha. O monitoramento diário do estado
trouxe hoje duas boas notícias. A transmissão da doença desacelerou e a previsão é de uma queda acentuada dos casos nas próximas semanas. Nós tivemos com momentos até de, teoricamente, regressão da epidemia no estado, mas nós já não temos aquele comportamento explosivo que nós vimos em outros momentos. Nós entendemos que esse platô ele deva durar até meados de agosto, e aí sim nós começaremos a ver uma queda expressiva, se tudo correr conforme estamos identificando. Um estudo divulgado pela Fiocruz ajuda a entender uma das complicações mais graves em pacientes com a Covid-19, a trombose. A descoberta pode contribuir para a busca de novas terapias no combate à doença. A pesquisa liderada pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi publicada na principal revista científica internacional da área de hematologia, a Blood. Como estudos anteriores demonstraram que nos casos graves, a Covid-19 altera os processos de coagulação sanguínea e leva a casos de trombose, os pesquisadores compararam amostras de sangue do trato respiratório de voluntários saudáveis e de pacientes com a Covid-19. Participaram da pesquisa assintomáticos e pessoas que apresentaram sintomas leves, moderados ou graves da doença. Os cientistas observaram que a liberação de mediadores inflamatórios no plasma dos pacientes provoca maior ativação das plaquetas, que são células fundamentais para o processo de coagulação. Os principais achados foram que os pacientes com Covid-19 eles apresentam uma intensa ativação plaquetária e que essas plaquetas elas interagem, elas aderem aos monócitos circulantes desses pacientes. O que tem de novo neste nosso trabalho é que nós identificamos um mecanismo pelo qual esses pacientes com Covid apresentam um maior risco de trombose. E nós mostramos que essa mudança no monócito, tornando ele mais pró-coagulante, ela se deve a uma interação da plaqueta com o monócito, e nós identificamos quais as moléculas de adesão na superfície da plaqueta que ligam no monócito e induzem essa mudança no monócito. O estudo abre novas possibilidades na busca por um tratamento alternativo para a Covid-19. Com os dados da pesquisa, os cientistas podem fazer mais testes com medicamentos inibidores de plaquetas, que já estão disponíveis. Ainda não se sabe, no entanto, se essa ativação é apenas mais um processo desencadeado após a infecção pelo novo coronavírus. Mas, segundo os cientistas, o acompanhamento das plaquetas pode, daqui para frente, servir como marcador para antecipar a evolução da doença para casos mais graves. É um estudo que foi voltado para o entendimento dos mecanismos associados à doença, mas as observações que nós descrevemos nesse estudo, elas abrem oportunidades de continuar essa pesquisa, tanto para a identificação de marcadores associados à gravidade, bem como para o desenvolvimento de terapias voltadas para esses eventos de ativação plaquetária. Você já deve ter ouvido aquela expressão unir o útil ao agradável. Pois é, uma iniciativa agregou 3 projetos sociais para diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus e ajudar milhares de pessoas. E olha só que bom, juntos eles preparam marmitas, incentivam pequenos agricultores e distribuem alimentos para famílias carentes de São Paulo. Dá só uma olhada no que está sendo preparado nesta cozinha. Aqui tem tudo o que uma pessoa precisa para ter uma alimentação saudável e balanceada. Tem carboidrato, proteínas e vegetais. E o cardápio não é sempre o mesmo, não. Inclui pratos típicos de vários países. E olha, posso garantir que o cheiro está muito bom. Tudo isso é preparado com muito carinho e dedicação por um grupo de pessoas historicamente excluídas pela sociedade, como imigrantes refugiados, mulheres marginalizadas e transexuais, que receberam uma oportunidade de capacitação profissional. Eles aprendem a parte teórica de funcionamento da cozinha, de manipulação e higiene dos alimentos, a parte teórica dos cortes dos legumes. O Taleb é um dos refugiados assistidos pelo projeto. Ele é sírio,
vive no Brasil há 7 anos e conta que ter a oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, ajudar os mais necessitados é gratificante. Esse sentimento, não sei se você vai sentir igual eu, porque eu tá cortando, tá cozinhando no forno, corre, negócio muito bom no coração. Todos os recursos investidos para a capacitação dessa turma vêm da aplicação de multas trabalhistas no programa Faces e Sustentabilidade do Ministério Público do Trabalho e conta com a parceria da Unicamp e da Organização Internacional do Trabalho. O objetivo do projeto Faces e Sustentabilidade é criar uma cadeia inclusiva e sustentável mesmo em tempos de pandemia. É realizada capacitação profissional e trabalho em culinária por pessoas vítimas de vulnerabilidade social, no preparo e treinamento de 1.000 refeições por dia. Só aqui são produzidos 760 quilos de comida por dia. Em pouco mais de um mês de projeto, 42 mil marmitas já foram montadas e distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem nas regiões norte e sul de São Paulo. Mas eles não fazem tudo sozinhos. As verduras e legumes preparados aqui vêm da horta de produtores rurais da região de Parelheiros, que aproveitam a oportunidade para complementarem a renda nesta pandemia. Está me ajudando bem porque eles pagam o que a gente precisa, que é o certo, que a gente pede daqui. Eles estão pagando e está sendo uma ajuda bem legal. A identificação dos produtores e o trabalho de logística e distribuição são feitos pela Prefeitura, por meio do projeto Ligue os Pontos. Os alimentos só precisam ser orgânicos ou estarem em fase de transição. Atualmente, atendemos 160 produtores que recebem assistência técnica e tem uma série de outras atividades ligadas ao desenvolvimento do mercado consumidor para essa produção local na nossa cidade. As marmitas têm como destino as comunidades de Paraisópolis, Brasilândia e Vietnã. E o projeto deve durar mais 2 meses. E você, que é assinante do Rede TV Plus, tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 1.721.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 673 mil pacientes estão em acompanhamento. O país acumula mais de 88 mil mortes provocadas pelo vírus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro forme uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Toffoli decidiu que a escolha dos membros do novo colegiado deve observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares. Em nota, a Alerj informou que vai recorrer da liminar. A casa vai argumentar que o rito estabelecido pela lei está sendo respeitado, com representação de todos os partidos, assim como a garantia da ampla defesa do governador. A defesa de Witzel afirmou que é hora de ampliar o diálogo com o parlamento. A Câmara dos Deputados pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação das buscas feitas nos gabinetes dos deputados Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força, e da deputada e primeira-dama do Piauí, Rejane Dias. Os dois foram alvos de operações distintas que investigam supostos esquemas de corrupção. As ações foram determinadas por juízes de primeira instância. No entendimento da Câmara, todo o material deve ser enviado ao STF porque os deputados possuem foro privilegiado. Assim, apenas a Corte poderia pedir as buscas e não outras instâncias da Justiça.
E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Soa, no mínimo, muito estranho que o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, tenha suspendido as contas de um grupo de pessoas em redes sociais. São todos bolsonaristas, mas poderia ser qualquer um de nós. O ato do tribunal fere frontalmente a liberdade de expressão. Há instrumentos legais de reação contra calúnia, injúria ou difamação. E esses instrumentos legais não podem ser substituídos pela avaliação de quem quer que seja, e, no caso, com a suspensão dos direitos de comunicação. Isso tem um nome detestável para quem defende a democracia. Chama-se censura. Com a pandemia, o Brasil perdeu cerca de 1.200.000 empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados hoje, esse é o pior resultado para o período desde o início da série histórica do Ministério da Economia em 2010. 28 de julho é o Dia Nacional do Agricultor. A nossa equipe de reportagem esteve em uma vila rural no interior do Paraná para acompanhar a rotina de trabalho de uma família que colhe mais de 5 toneladas de morango por ano. Para eles, não existe final de semana ou feriado, muito cedo ou muito tarde. São profissionais que trabalham todos os dias para garantir alimento de qualidade para todos nós. No dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor e nós viemos conhecer a rotina de trabalhadores em Lovaty, distrito de Umuarama, no noroeste do Paraná, que há mais de 20 anos colhem morangos que vão para todo o Brasil. A gente está no ramo já faz mais de 20 anos e é um cultivo assim, né? Ao mesmo tempo é cansativo, ao mesmo tempo não. E a colheita começa no final de junho e vai até em setembro. A colheita é feita cerca de 60 a 80 dias após o plantio, dependendo das condições climáticas, tipo de solo, tratos culturais e método de produção. As operações podem até ser prolongadas por mais 4 a 6 meses. Todo o trabalho é feito de forma manual. De manhã a gente levanta cedo, né, e já vai para a colheita, né, de hortaliça, aí depois do leite também, aí a gente já começa firme no morango. Aí não tem horário para parar. Lovaty já é popularmente conhecido pelas plantações da fruta. Anualmente é realizada a Festa do Morango, que atrai visitantes de toda a região. Somente da Vila Rural do Distrito, a cada ano são colhidas cerca de 150 toneladas da fruta, das quais 5 saem da propriedade da Cirlei, o que exige o trabalho de toda a família. A família participa do trabalho, porque, igual eu te falei, né, é uma frutinha muito delicada, requer cuidados, não pode estar amassando, tem que ser bem embaladinho. Porque quase de um moranguinho, às vezes você perde uma bandeja, então tem que ser bem selecionado. Os agricultores, há muito tempo, apresentam empreendedorismo e dinamismo que são exemplos para outras profissões. Da Vila Rural do pequeno distrito de Lovaty, Cirlei e sua família colhem os morangos que vão para todo o país. E assim como todos os produtores rurais, trabalham no campo e trabalham para todos. Porque você saber que você está plantando ali, saber que vai para a mesa do, né, o alimento, né, de todos os dias, né, para as famílias, né, é para a cidade, até mesmo aqui para o sítio, porque às vezes tem pessoas que não plantam, né, e vêm aqui comprar da gente, é muito gratificante. Uma pesquisa mostra que o movimento em restaurantes de bairros comerciais de São Paulo caiu quase 80% na pandemia. Ao mesmo tempo, houve uma migração da procura por refeições. Os estabelecimentos de regiões residenciais registraram aumento nas vendas. A qualidade é a mesma, mas os cuidados com a segurança aumentaram. As mesas estão mais distantes, a comida sai protegida em embalagens bem lacradas. Só não tem mais atropelo na hora do almoço. A Regina faz as contas para entender a queda no movimento. A redução foi de 90%, né? Eu vendia 100 quilos de comida
E hoje vende 10 quilos de comida, 13, 15 no máximo. O restaurante dela fica em uma região comercial, onde empresas inteiras mudaram o funcionamento para se adaptar às exigências da quarentena. Veio a flexibilização, mas o perfil dos clientes mudou. Quem frequenta aqui são apenas moradores que moram ao redor. Agora, aquele cliente que vinha, que trabalhava no escritório, numa empresa grande, que era o prédio inteiro, esse não voltou, né? Está afastado, está trabalhando no home office, né? Antes da quarentena, a concorrência entre os restaurantes na região da Avenida Paulista era grande e o preço bem salgado. Henrique gastava R$50 por dia no almoço. Em casa, começou a pedir comida por aplicativos. E uma vez pedindo pelos aplicativos, ficou mais barato, porque teve mais opções. E a qualidade eu consegui encontrar aquele que eu gostava, tendo um preço mais baixo. E comecei a gastar então não só R$50, mas R$30, né? Já o pessoal dessa hamburgueria, que fica numa região residencial aqui de São Paulo, não tem do que reclamar. O faturamento aumentou em 60% de abril para maio e 40% de maio para junho. Uma explicação é que o ponto fica perto de quem cumpre isolamento em casa. O dono dessa hamburgueria, na zona sul de São Paulo, buscou estreitar os laços com os clientes. Essa política de boa vizinhança tem ajudado a manter as vendas em alta. O aumento veio devido ao relacionamento que a gente cria com o nosso cliente. Isso já vem desde a nossa abertura, quando a gente se instalou aqui na comunidade do Heliópolis. Com isso, os clientes continuaram a consumir aqui dentro e muito mais, porque além de a gente servir bons produtos aqui dentro, com qualidade boa, a gente agrega valor também, até porque a gente faz um trabalho muito legal aqui dentro da favela do Heliópolis. Uma empresa de cartões de refeição pesquisou o comportamento dos clientes durante a pandemia, entre abril e junho. Os dados mostram que houve alta de 34,5% no consumo entre os restaurantes que estão em bairros residenciais e queda de 77,13% nos bairros comerciais. Uma parte das pessoas que antes se transportava para os bairros comerciais para trabalhar dos escritórios vão trabalhar de casa, mas vão continuar usando o seu vale-refeição para almoçar e vão continuar procurando uma comida caseira, de qualidade e num bom preço, com um bom custo-benefício, próximo das suas casas. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o segundo semestre deste ano do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo vai até a próxima sexta-feira e o resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Para se inscrever na seleção do FIES, o candidato tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ter alcançado a nota média das provas igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas na página do próprio FIES na internet. São Paulo registrou hoje a maior temperatura para o mês de julho desde 2018. Os termômetros marcaram 27,8 graus na capital paulista. Mas o tempo deve virar amanhã. É o que você vai ver agora na previsão do tempo para todo o país. A passagem de uma frente fria vai mudar o tempo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de dias de muito sol e calor, a temperatura cai em toda a Grande São Paulo e na capital paulista. Máxima de 23 graus amanhã e até quinta, mínima de 12 graus e não passa dos 16. Tem possibilidade de chuva. Mudança no tempo também no Rio de Janeiro. Pancadas de chuva a partir da tarde desta quarta e na quinta o tempo fica mais fechado e a máxima é de 24 graus. Madrugada vai ser congelante no sul do Brasil. Em Porto Alegre, previsão de geada e mínima de apenas 6 graus. Em Florianópolis e Curitiba, chuva e frio de 15 graus.
E mais uma vez, o ar seco predomina sobre quase todo o país. O sol deve aparecer com força e as temperaturas continuam altas. Em Manaus, o dia já começa com 27 graus e faz sol o dia todo. Muito sol e calor de 32 graus também em Fortaleza e de 34 em Cuiabá. A Semana de Vela de Ilhabela, no litoral paulista, é um dos eventos esportivos mais tradicionais do Brasil. Esse ano, a disputa começou de uma maneira bem diferente. Há quase 50 anos, o mar de Ilhabela fica assim, repleto de veleiros. Um verdadeiro espetáculo que acontece uma vez por ano e se tornou referência no esporte. Os principais nomes da vela brasileira e mundial, embarcações clássicas e modernas, eram vistas por lá. Em 2020, não será possível reunir centenas de pessoas. A pandemia da Covid-19 quase tirou o evento do calendário. Mas eu disse quase, porque a competição vai até esta quinta-feira aqui e está sendo realizada de forma virtual. Será bem diferente, mas com o mesmo espírito que eu conclamei a não deixarmos enfraquecer. O espírito da vela. E não deixaremos mesmo. Velejaremos até virtualmente. E nem pense que a regata virtual desanimou os velejadores. A nossa adrenalina e a nossa ansiedade para voltar a competir e voltar ao mar é absurdamente grande. E todos os nossos tripulantes aproveitaram este período para velejar virtualmente. A Semana de Vela Virtual também será um incentivo para quem sempre sonhou em desbravar o mar. Era uma ótima ferramenta para ensinar a vela também. É muito intuitiva, você se diverte bastante. Ao todo serão 26 provas online com 76 competidores. Uma outra novidade deste ano são as palestras, também de forma remota, que irão reunir os principais nomes do segmento, como a famosa família Schurman. Quem é fã da modalidade vai poder acompanhar todas as provas pelo site do evento e também pelas redes sociais. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite, até a próxima.